a gente pensa em vilões marcantes de animação, a galera costuma lembrar dos clássicos. Scar, Úrsula, Hades, todos esses têm em comum um fator: inteligência. Não são só monstros fortes ou caras maus, porque sim, são estrategistas, manipuladores, vilões que realmente colocam o herói em perigo de verdade. E é justamente por isso que Kung Fu Panda 2 surpreende tanto, porque quem diria que um pavão ia se tornar um dos vilões mais inteligentes e memoráveis da animação moderna? E é disso que nós vamos falar hoje. Como fazer um vilão inteligente, Lord Shen. Olá pessoal, eu sou o Elmi e sejam bem-vindos ao canal Power Pop. A primeira coisa que torna o Shen um vilão tão genial é a visão estratégica dele. Enquanto o mundo do Kung Fu estava preso naquela tradição de luta corpo a corpo, o Shen ele olha para o futuro. Ele entende que se ele quiser dominar tudo, ele não pode ficar só nessa de lutinha. Ele também sabia que em Kung Fu ele não era páreo para absolutamente ninguém. Então ele fez uma arma que literalmente quebrou esse equilíbrio, o canhão. Isso é incrível porque ele muda toda a lógica do universo da trama. Não é só sobre derrotar o Po, não é só sobre vencer os 5 furiosos. O Shen ameaça a própria existência do Kung Fu. Pensa comigo, o Po vence porque ele aprendeu a arte marcial no primeiro filme. Porque ele descobre que a verdadeira força está dentro dele. No segundo, o Shen coloca à prova até a relevância disso. Ele cria um I Si gigantesco. E se o Kung Fu não for mais efetivo? E se a tradição não vencer a tecnologia? E essa é uma sacada genial. Ele não só luta contra o herói, ele ameaça toda a existência daquele universo. Mas acabei de aprender o Kung Fu. E agora precisa salvá-lo. Outra coisa que o Shen coloca num nível acima é o planejamento. Ele não é aquele vilão que acorda um dia e fala: rapaz, hoje eu vou dominar a China. Não, ele espera anos, constrói um exército, junta recursos e só depois age. Isso dá uma sensação muito mais realista. Você acredita que aquele vilão poderia até de fato vencer, porque o plano dele não veio do nada, foi trabalhado com muita paciência. Isso consta muito com vilões que simplesmente surgem. O Shen é um cara que nunca age sem pensar pelo menos umas 3 vezes. Ele é como um jogador de xadrez, ele não dá um movimento sem ter planejado os próximos 5. Por isso que ele é tão ameaçador. Pô, ele não tá só enfrentando um vilão malvado. Ele tá enfrentando uma mente calculista que tá sempre a um passo à frente dele. Há 30 anos eu espero por este momento. Tudo tem que ser exatamente como eu idealizei. Mas o que deixa o Shen ainda mais perigoso é que ele não luta só no campo físico ou no estratégico. Ele vai no campo psicológico também. Ele sabe das feridas emocionais do Po. Ele sabe que o dragão guerreiro não tem clareza sobre o seu passado e carrega um grande vazio de identidade. E o que ele faz? Põe esse dedo na ferida. Tem essa cena incrível onde o Shen provoca o Po sobre o passado dele, que ele não sabe de nada e que os pais dele desprezavam. Isso é um jogo tão sujo para um vilão. Ele não precisava fazer isso. Ele já estava ganhando em questão de poder de fogo. Mas ele sabe que um herói derrotado por dentro é muito mais frágil. Isso sim é inteligência num outro nível. Shen, ele não quer ganhar do Po só fisicamente. Ele quer quebrar o psicológico dele também. Convenhamos, quantos vilões de animação que você conhece que faz isso? Que tenta manipular o protagonista até ele quebrar? Isso é uma coisa de vilão memorável. Seus pais não amavam você. Então é isso. Se você tá gostando do vídeo até aqui, se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os seus amigos que gostam de Disney, animações e cinema. Isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo para vocês. Temos vídeos aqui no canal toda semana, toda segunda e sábado às 6 da tarde, sempre falando de cinema, Disney, cultura pop, animações. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Só que o Shen, ele não é só um estrategista. Ele também tem uma motivação bem trágica, que dá profundidade ao personagem. De pequeno ele cresceu ouvindo aquela profecia de que, se ele continuasse nesse caminho sombrio, ele iria ser derrotado por um guerreiro preto e branco. Isso acabou que moldou toda a vida dele. Em vez de aceitar isso, ele tentou fugir desse passado e contramedir isso. Mas isso acabou sendo a sua ruína também. Aí que entra o lado humano do personagem. Humano entre aspas, né? Aquele é um pavão, mas vocês entenderam. Porque sim, o Shen, ele é um cara inteligente, só que ele é arrogante, impulsivo, orgulhoso e incapaz de aceitar a derrota como opção. E essa mistura de genialidade com falhas é que o torna o personagem ainda com mais camadas. Ele não é um vilão simplesmente por ser mau. Ele é alguém que tentou controlar o seu destino, mas acabou sendo escravizado por ele. E aqui você percebe a camada mais trágica do Shen. Ele, com toda a sua inteligência, nunca conseguiu se desvencilhar do medo. Não existem mais pandas. E talvez o mais importante de tudo, o Shen obriga o Po a evoluir. No primeiro filme, o Po cresce porque ele descobre que é o dragão guerreiro e que a força verdadeira está dentro dele. Mas no segundo, a evolução é muito mais profunda. O Shen força o Po a encarar o passado dele, a entender quem ele realmente é e lidar com esses traumas. Sem um vilão tão inteligente, o Po ele não precisaria crescer tanto. Ele não precisaria buscar a paz interior, não precisaria nem se reconciliar com a sua própria história. O Shen não é o tipo de antagonista que só atrapalha a vida do protagonista. Ele transforma a jornada do herói. E é isso que diferencia um vilão qualquer de um vilão memorável. Ele muda o rumo da história. Obriga o protagonista a ser mais do que ele já era. A questão é essa, Shen. Cicatrizes se curam.
não se curam. Feridas se curam. Então, no fim das contas, o que faz o Xian um vilão tão inteligente? É o conjunto da obra. Ele tem visão estratégica, planeja como um mestre de xadrez, sabe manipular psicologicamente, ele carrega uma motivação trágica e ao mesmo tempo tem falhas humanas que o tornam vulnerável. Xian não é infalível, mas é um vilão que você acredita. Você sente que se o Po não tivesse crescido, ele realmente poderia ter vencido. E essa é a fórmula para um vilão inteligente. Não é ser perfeito, mas é ser um desafio real, um inimigo que força o herói a dar tudo de si. E é por isso que até hoje o Lord Xian é um dos vilões mais memoráveis da franquia de Kung Fu Panda. Um dos melhores vilões de animações. Um pavão que conseguiu ser mais assustador e complexo que muito personagem de live action. E aí, curtiram essa minha análise do Lord Xian? Comenta aqui embaixo outros personagens que eu posso analisar que eu provavelmente estarei analisando também. Vou ficando por aqui. Na tela vai ter 2 vídeos para vocês escolherem qual o próximo vídeo que você vai assistir aqui no canal. Eu sou o Elmi e até a próxima, galera.